Fala aí, rapaziada do canal Visão de Jogo, tudo bom com vocês? Bom, eu sou o João, eu tô aqui hoje com o Cello e a gente vai trazer um pouquinho do jogo que foi Atlético Goianiense e Fluminense, né? O Cello muito mais do que eu. Mas a gente pode começar falando que, querendo ou não, foi um jogo que pode acabar prejudicando muito as pretensões do Flu, né, Cello? O Flu que, com esse resultado, ele continua na zona de rebaixamento, querendo ou não, acredito que eram 3 pontos que qualquer torcedor do Fluminense, a gestão do Fluminense, contavam pro time, né? Nessa escapada de rebaixamento que o Fluminense está, e talvez seria um resultado bom até pra moral do time, né? Que vem de, querendo ou não, uma eliminação um pouco, podemos dizer, vexatória, Tchelo. É, então, só avisando que eu vou acabar me estendendo aqui um pouco, porque eu estava no estádio hoje, no Antônio Ascioli. Eu fui pra Goiânia, eu sou aqui de Brasília. E, 3 horinhas de viagem, assim, Tchelo. 2 Valeu a horinhas e pena? meia, Valeu dando a pena? aquela esticada. Já vou chegar nesse ponto. Primeira coisa, eu vou começar falando de uma coisa boa, né? Se é que tem alguma coisa boa, acho que a única coisa boa é a torcida, né? Porque apesar do Fluminense ter sido eliminado de uma maneira patética, covarde, vergonhosa contra o Atlético, sendo humilhado na Arena MRV, não faltou apoio hoje, porque a torcida esgotou o seu lado, praticamente, estava muito lotado, estava um calor absurdo, embaixo de um sol, assim, estava absurdo, assim, e a Eu acho torcida que só quem apoiando. foi pra Goiânia sabe como é ruim lá em relação a ser o tempo, né, Tchelo? Seco no mundo e Nossa quente, senhora, eu velho. tava, mano, eu não sei como que eu sobrevivi, velho, sério mesmo. E olha que quando eu tô vendo o jogo assim, eu fico nervoso, eu nem bebo nada, não bebo cerveja, não bebo água, eu só fico vidrado no jogo, tomando um sol na cabeça, vendo esse, ó, enfim, já tava já entrando no assunto. Então eu acho que foi muito bom, e aí, assim, eu já vou livrar a barra de um jogador, porque eu vou falar de todos, eu vou livrar a barra do Vitor Hugo, né, porque foi o jogador que chegou agora do Cascavel, se eu não me engano, chegou aí pra ser o volante reserva, precisou ele entrar hoje, então eu não vou, né, tipo, botar na conta desse garoto, que na minha opinião, até que pelas circunstâncias do jogo, conseguiu fazer até uma boa estreia, considerando o resto do time. Uhum. E assim, só vou tirar ele, tirando ele pra ele, né, a gente não falar dele, mas eu vou focar muito nos jogadores nesse vídeo, não vou falar muito de tática nem nada. Cara, quem foi hoje em Goiânia, acho que teve uma das maiores decepções da história do Fluminense, porque a gente achou que não dava pra ser pior do que foi quarta-feira e conseguiu ser pior. A gente foi, assim, o Atlético Goianiense só não fez mais de um gol porque o Atlético Goianiense é ruim pra caramba, pra não falar outra palavra. O Atlético Goianiense é muito ruim. Se fosse um pouquinho melhor, fazia uns 3 no Fluminense no primeiro tempo mesmo. Até fez um gol que foi anulado por 1 milímetro. 1 milímetro. Já era pra estar ali. No primeiro tempo também, o Keno deveria ter sido expulso por uma falta ridícula que ele fez, depois de perder 2 gols inacreditáveis e fazer uma partida horrorosa mais uma vez. O padrão do Keno de 2024. O pessoal se esquece, ele fez a jogada do gol do Lima na Libertadores. São uma coisa ou outra. No geral, o Keno é patético esse ano, igual muitos jogadores do Fluminense. John Arias se escondeu do jogo. Ganso. Alguém me diz o que aconteceu com o Ganso depois das quartas de final da Libertadores? Porque acho que ele não quer mais jogar. Patético. Patético. Andando em campo, fazendo nada, errando tudo que tenta. Patético. Agora eu vou entrar nas questões mais, assim, críticas, na minha opinião. Martinelli, faz um favor. Vaza. Vaza, pelo amor de Deus, cara. Não aguento mais ir em estádio fora do meu estado. Eu saio da minha casa, eu viajo pra ver o Fluminense jogar e eu tenho que ver o Martinelli usando a camisa 8 do Fluminense sendo titular de novo, de novo, de novo. Esse cara é horrível. Ele não acerta um passe. Ele é um... Como é que pode um volante, ele não ganha uma dividida, João? Ele não ganha uma dividida. Ele é um frouxo, frouxo. Não acerta nada. A visão de jogo dele, sério mesmo, um cara com um olho, um cara caolho, tem mais visão de jogo do que o Martinelli. Ele pega a bola de frente, assim, a jogada tá na frente dele. Ele faz assim, ó. Olha pra um lado, olha pro outro, toca pra trás. Quando tenta tocar pra frente, ele erra. Desgraçado, meu irmão. Sem brincadeira. O Martinelli não dá, não dá. A zaga do Fluminense, patética. Diogo Barbosa,
Diogo Barbosa é Ainda complicado, se segura. teve gente ainda que defendeu a contratação de Diogo Barbosa, porque ele fez uma ou outra partida boa ano passado com o Diniz. Cara, ele tomou um baile de futebol hoje, um baile. Ele não conseguia pegar um contra-ataque do Atlético Goianiense, um ataque. E não conseguia produzir nada ofensivamente, mais uma vez, né? Porque ele é um jogador horroroso. Ele é o lateral esquerdo titular do Fluminense hoje, porque o Marcelo não tem condição de jogo, mais uma vez ficou fora. Thiago Santos. Assim, Coitado. nem foi uma partida tão péssima assim dele, mas ele é um jogador muito abaixo tecnicamente e jogando um animal do lado dele, igual o Antônio Carlos, que vai ser o cara que eu, que eu vou falar por último aqui. Jogando um animal igual o Antônio Carlos do lado dele, piora tudo, né, a situação. Tô tentando Fábio, me segurar, mas eu confesso tirando que tá difícil, velho. Fábio, tirando a saída de jogo péssima dele, salvou o Fluminense mais uma vez, porque poderia ter sido... Contra o Atlético era pra ter sido 6, hoje contra o Atlético Goianiense podia ter sido uns 3 no primeiro tempo. Assim, então não tem o que falar do Fábio, ele ainda fez umas defesaças hoje, chute fora da área lá do... Nem lembro, eu tava no estádio, nem vi quem foi o cara que chutou uma bola de fora da área, o Fábio catou no ângulo, defesaça. Mais outras defesas, mas assim, a saída dele com o pé, meu Deus do céu, atrasando jogada, saindo muito mal, enfim. Só uma pergunta, você viu o que o Mano Menezes falou pra torcida do Atlético Goianiense? Ou você não viu isso? Vi. Isso Eu legal, vou deixar né? essa pro... Vou deixar essa pro final também. Mano, tô lembrando. Agora vamos falar... Ai. Temos que falar do Samuel Xavier, né, que, assim... É o jogador bem completo, assim, ele ataca mal e defende mal. Uhum. Ele Bem é regular. completo mesmo, ele é regular nos dois aspectos. Ele ataca mal e defende mal. E o Antônio Carlos, cara. O Antônio Carlos. Olha, Antônio Carlos, eu vou falar um negócio pra você. Você é horrível. Você é horrível. Você é um dos piores zagueiros que eu já vi jogando no Fluminense. Você é pior do que Luiz Alberto. Você é pior do que Digão. Você é pior que Leandro Eusébio. Você é pior do que... Não vou falar do Gum, porque o Gum, porra, dava o sangue em campo. Você não faz isso. Você é horrível. Você é inútil. E você tem a coragem de virar pra torcida do Fluminense e mandar ela tomar no cu. Depois de apoiar você, seu animal. Depois de apoiar você embaixo de um sol do caralho. Depois de ser humilhado na Arena MRV, você vai mandar a torcida tomar no cu. Quem é você, Antônio Carlos? Você tava na merda da MLS porque tu é ruim. E o Mário Bittencourt. Você contratou o Antônio Carlos pra substituir o Nino. É isso mesmo? Foi isso que é isso mesmo. Essa é a Você contratou teoria, o Antônio né? Carlos. Quando o Nino saiu, você contratou o Antônio Carlos. Parabéns. Os jogadores que entraram no segundo tempo, Mário Bittencourt. Tá bom o elenco que você montou? Gostou aí do Sub-40 que você montou? Legal, né? Marquinhos entrou, assim, um dos únicos jogadores que entrou mais jovem. Ô, Mano Menezes, que posição que o Marquinhos jogou? Porque eu não entendi até agora. É ponta esquerda, é meia, ponta direita, ou é posição foda-se? Acho que é mais a posição foda-se mesmo, né? O Marquinhos que foi mais Bernal, um jogador, né, esqueci Thiago? de falar do Bernal, né? Bernal é um jogador que não tá preparado, né? Só pra dar um parênteses, o Marquinhos mais um jogador que ele se prova que ele é cria de empresário, né? Porque ele estreou muito bem no São Paulo, aí teve aquele negócio de ser vendido, voltou pro Flu, e desde então, né? Infelizmente, ele voltou bem, mas aí quis virar lateral direito, aí dando aquilo que deu, hoje em dia tá... Então assim, é muito complicado a nossa base hoje, que simplesmente o processo tá péssimo, assim. Só pra dar uma quebrada de gelo também, falar sobre algo que me incomoda, porque eu já vi que esse vídeo, se for deixar, você vai ter um ataque cardíaco daqui a pouco, cara. O Germancano, né, tentando falar, ele claramente tá absurdamente abaixo do ano passado, mas ele tentou, ele participou das melhores jogadas que o Fluminense teve, principalmente no segundo tempo. Depois ele saiu pra entrar com o Elis, que não fez nada. Porque o Fluminense não criava nada também, né? Então é difícil você cobrar de um atacante, sendo que aí é uma criação patética. O Lima entrou, sim, não entrou mal também. Até entrou com mais disposição do que os frouxos que estavam em campo. Mas assim, parando um pouco de ofender o elenco, vai, né, evitar também um processo aqui de bobeira. Eu queria dizer que a torcida do Fluminense está vendo de novo o mesmo time que estava uma merda no primeiro turno do campeonato, que fez 6 pontos em mais de 40 disputados. A gente teve uma boa recuperação, o Mano Menezes conseguiu fazer o
o time se acertava um pouco defensivamente, óbvio que teve a chegada do Thiago Silva, mas principalmente o que aconteceu com a chegada do Mano Menezes foi que o time jogava com garra, e isso não acontece mais. O time do Fluminense é frouxo em campo. O time do Fluminense foi massacrado pelo Atlético Goianiense, que é o pior time do Brasil, lanterna. O Atlético Goianiense acabou de tomar 3-0 do Corinthians, que podia ser mais do que 3-0, que o Corinthians criou pra fazer 6. O Atlético Goianiense é horrível. E o Fluminense foi patético. O Fluminense não conseguia criar nenhuma jogada de perigo. Quando perdia a bola, é chance do Atlético o tempo todo. É chance, sem garra nenhuma. O Fluminense não ganhava uma dividida. Uma. Toda a bola, toda a segunda bola era do Atlético. Toda dividida era do Atlético. Toda vez a bola, se tivesse dividida, a bola sobrava pro jogador do Atlético, era contra-ataque. Bola na ponta, Diogo Barbosa, Samuel Xavier marcando ninguém. Igual contra o Atlético Mineiro, né? Patético. Toda jogada pela lateral chega na área, a bola chega, o cara chega na linha de fundo. Então assim, cara, eu vou falar o que eu acho que a torcida do Fluminense tá pensando, que é muito preocupada, muito preocupada. Assim, acho que a maioria acha que a gente realmente vai cair, porque a gente voltou a ver o time soberbo, frouxo do Fluminense, que foi na primeira metade do ano. Voltou agora a ser de novo. E assim, eu particularmente, óbvio que eu vou acreditar, porque eu sou fluminense, eu vou acreditar que a gente não vai cair, mas tá muito difícil. Mano Menezes, não vou nem comentar essa questão da piadinha, porque é inacreditável, né? O cara fala, a gente vai jogar, vocês vão jogar a Série B também, é inacreditável. Vou nem comentar. Ele falou na entrevista que o time do Fluminense teve uma postura vergonhosa, que foi um jogo vergonhoso. Eu tenho medo que o Mano Menezes perca o vestiário, que aí acabou de vez. Porque esses jogadores são frouxos, soberbos. Eles acham que ganharam Libertadores, que eles são cumpriram a obrigação dele no Fluminense. Eles acham que se cair pra segunda divisão não vai ficar na conta deles, que eles ganharam a Libertadores. Já ganharam o maior título da história do Fluminense. Não vai botar na nossa conta. Se o Mano Menezes perder o vestiário, acabou. Acabou. Não vou colocar toda a culpa no Mano Menezes, porque, assim, na minha opinião, 70% da culpa dos últimos 2 jogos foi a postura do time patética, erros grotescos, não consegue dominar a bola, o Ganso não consegue acertar um passe. Olha a frase que eu tô falando. O Ganso, que eu falava que era um dos que se salvava, não acerta um passe mais. Não marca ninguém, não faz nada. O Cano, fisicamente tá abaixo, o Arias se escondeu do jogo, se escondeu contra o Atlético, se escondeu agora de novo, jogou nada. O Keno é horroroso, era pra ter sido expulso no primeiro tempo. Serna falta muito preparo pra ele. Teve um lance que ele se desarmou, João. Ele fez a jogada, ele entrou na área, de frente pro gol, assim, ele foi tentar um drible, ele se desarmou, pô. Uma perna roubou a bola da outra. O Serna se aí, demonstrou assim, ser um bom jogador no começo, né? Talvez assim, fica cabeça muito difícil. prejudicando. Perdeu um gol também, que o Cano faz uma finalização cruzada, ele chuta na trave, sozinho. Então, assim, cara, tá muito difícil, sabe? Eu acho que a torcida tá de saco cheio, de novo, essa... Não é nem a da derrota, sabe? A postura, assim, soberba, que parece que vai ganhar o jogo a qualquer momento e vai lá e... Corpo mole, frouxidão. Assim, eu vou parar de falar porque... Eu vou parar de falar porque, assim, senão o vídeo vai ficar muito longo e eu não... vou acabar ofendendo mais gente, mais do que eu deveria. Acho que, assim, o único que merece ofensas, assim, que... Se quiser me processar, pode me processar. É você, Antônio Carlos. Antônio Carlos, você é um bosta. Sai do Fluminense. Sai do Fluminense. Quem é você pra xingar a torcida? Você não é ninguém pra xingar nenhuma torcida. Se você jogasse, com todo respeito, no CRB, você não teria moral de xingar o CRB. Você xingou a torcida do Fluminense, irmão. Quem é tu, cara? Você nem tava ano passado, você não tem nenhuma moral. É pior ainda, você não tava nem ano passado. Você é nada. Nada. Você é apenas um zagueiro horroroso, que mais uma vez prejudicou a porra do meu time e ainda olhou pra nossa cara, num sol miserável que a gente passou, e mandou a gente tomar no cu. Foi isso que o Antônio Carlos fez. Saia do Fluminense. Saia do Fluminense. Eu acho que o Marcelo pode falar do Flu muito mais que eu, né? Afinal de contas, eu torço pro São Paulo. Mas eu acho que a gente se identifica muito no sentido de... as eliminações vexatórias que a gente teve que ver, né? Eu fiz um vídeo sobre o São Paulo que vai sair também, então eu não vou me adentrar muito também. A única crítica que eu deixo pro Flu, eu não posso falar sobre o jogo, porque eu tava vendo o jogo do São Paulo, mas é sobre o Mário Bittencourt, né? Eu acredito que ano passado ele fez o que todo torcedor do Fluminense esperava e esse ano ele simplesmente tinha que fazer o básico. E ele parece que todo plantio que ele fez, ele pegou tudo, arrancou e jogou no lixo. Então, assim,
O Mário Bittencourt, o Marcelo falou sobre que o desempenho dos últimos dois jogos é praticamente tudo culpa dos jogadores, etc, pela frouxidão, só que caso venha esse rebaixamento, o Marcelo, obviamente ele está preocupado, eu acho que ou cai o Corinthians ou cai o Flu hoje, vendo hoje, ainda mais depois desse jogo de São Paulo e Corinthians também. Eu acredito que se fosse para apostar em um, eu apostaria no Flu. Porém, eu acho que os dois ainda têm muita condição de escapar. O Fluminense tem um ótimo time. O problema é o psicológico no momento. Mas caso venha a ocorrer esse rebaixamento, o maior culpado é disparado o presidente do Fluminense, que é uma das pessoas mais arrogantes que eu já tive o desprazer de ver uma entrevista. Mas acredito que é isso, né, Tiago? Acredito que você, apesar do seu estresse, você conseguiu trazer um pouco a preocupação que o torcedor do Fluminense ele tá nesse momento, né? E se quiser deixar mais alguma última palavra, tirando pro Antônio Carlos. Assim, só complementando o que você disse, Mário Bittencourt vai se tornando o responsável de uma das maiores vergonhas do futebol brasileiro, que é ganhar a Libertadores e ser rebaixado no ano seguinte. Eu acredito que é o único, né? Vai ser inacreditável. O único que conseguiria esse feito. O único. Por isso, uma das maiores vergonhas da história do futebol brasileiro. É um planejamento patético, esse negocinho de ser amiguinho de jogador, libera o Nino, qualquer dinheiro que vier porque prometeu pra ele, criou indisposição com o John Arias por causa dessa postura. Essa postura de ser amiguinho, sei lá o que, tamo fechado aqui com o elenco, sei lá o que, contrata só amigo, sei lá do que, o Diniz tem o time na mão, eu vou deixar ele controlar. Tá aí, o Mário Bittencourt, o Diniz não tá mais aqui pra assumir essa bronca, a bronca ficou toda pra você, irmão. Esse elenco patético que você montou depois de ganhar uma Libertadores, é culpa tua, é culpa sua, tudo isso que tá acontecendo, você tem a maior parte da culpa, junto com os jogadores, que são arrogantes. Você é arrogante igual os jogadores. Talvez mais. Eu acho que é mais. Sendo bem sincero. Então, assim, você e os jogadores estão com uma postura ridícula. Vocês vão derrubar o Fluminense depois de ganhar a Libertadores, irmão. Vai apagar tudo que vocês fizeram? Talvez não, mas vai ficar uma mancha. Não vai ter mais o mesmo carinho. Não vai ter mais. A gente pode citar... O mesmo time que ganhou a Libertadores vai cair. A gente pode citar aqui um exemplo do Grêmio, assim. O Grêmio ganhou a Libertadores de 2017, caiu, se eu não me engano, em 20 e 22, né? E mesmo assim, alguns jogadores que ganharam essa Liberta, eles acabaram ficando um pouco manchados por conta dessa queda em 21, 22, eu não lembro agora, acredito que foi 22. 21, porque 22 jogou e 23 subiu, porque jogou o Suárez, então 21. Isso. Então assim, se o Grêmio, com vários jogadores, a gente pode estar aqui Kahneman, a gente pode estar aqui Jeromel, são os dois que me vêm na cabeça assim, na hora. São dois que acabaram, querendo ou não, ficaram marcados por um rebaixamento também. Imagina o Antônio Carlos, né? Então assim, eu acredito que é isso, eu acredito que você conseguiu trazer o panorama que você quer. Mas vamos ver, o futuro ele tem 10 rodadas ainda de brasileiro, né, Tchelo? Então assim, o campeonato não acabou, acho que é isso que o psicológico do Fluminense precisa melhorar. Caso isso melhore, o Fluminense eu acredito que não caia, porém no momento tá, é muito difícil a gente cravar isso, né? Mas acho que é isso, né, Tchelo? Eu só peço perdão pro público aí pelas palavras de baixo calão que eu acabei usando durante o vídeo, porque não tem como não passar do ponto com assim, Martinelli, principalmente Antônio Carlos, assim, é inacreditável. A gente tenta manter o respeito uma situação dessa aqui, mas o cara me ofendeu, pô. O cara me ofendeu todo mundo que tava lá, tá ligado? Então eu posso ofender ele aqui também. Se ele vai me ofender, ele tá fazendo o trabalho dele, a gente tá indo lá apoiar o cara me ofende, eu tô aqui ofendendo ele também. Exato. Tô só retribuindo o que você fez, Antônio Carlos, só isso. Mas é isso, rapaziada. Se você puder dar um like, se inscrever no canal. A gente é um canal que tá começando e tá querendo crescer. A gente agradece. Fechou? Valeu, até o próximo vídeo. Valeu.